Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Todo mundo está me ouvindo? Que legal. Muito bom, né? Estamos hoje aqui para mais uma live. Nessa live de hoje, a gente vai falar de pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, popularmente conhecido como pressão alta, né, não? Uma doença tão popular, né, uma grande prevalência na população, e, ao mesmo tempo, com causando tantos problemas, né? Causando grande mortalidade. Então, hoje eu vou tentar aqui esclarecer um pouco para vocês, para a gente poder ter mais discernimento sobre esse assunto e conseguir colaborar no tratamento aí de quem tem pressão alta, ajudar com algumas orientações. Claro que a parte medicamentosa a gente não vai entrar, porque a parte medicamentosa aí precisa de uma consulta médica, cada caso é um caso. A gente vai citar alguma coisinha, mas a gente vai dar várias dicas legais para vocês aqui hoje sobre pressão alta, hipertensão arterial. Então, pressão alta, o que é pressão alta, gente? É a pressão que o coração, é a força que o coração precisa fazer para impulsionar o sangue até o destino final dele. E o destino final dele qual é? Exatamente o órgão que ele vai atingir, levar o oxigênio. Então, ele tem que levar oxigênio para o cérebro, assim como ele tem que levar oxigênio lá para o dedão do pé. Então, fundamental tudo isso, né? Pessoal, eu estava esquecendo. Ó, pedi para vocês aí, vocês estão vendo, quem está no Facebook aqui, ó, os canais para vocês seguirem. Pessoal que está no YouTube aqui, tem lá o @Odair Branco, no Facebook Odair Branco, e no YouTube eu subo esse vídeo logo depois para ficar disponível para quem quiser assistir novamente. Ok? Então, quem puder se inscrever lá no YouTube, logo a gente vai estar fazendo a transmissão pelo YouTube também. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar de pressão alta. Então, o que é pressão alta? É aquilo que eu falei, a força do coração. Então, como que o coração vai fazer essa força para empurrar o sangue? Primeira coisa, pelo batimento cardíaco, né? Então, batimento cardíaco é o mais importante aí, a frequência que a gente bate. Qual que é a frequência cardíaca do coração? De 60 batimentos até 100 batimentos por minuto. Acima disso, ele já está... Quando maior a frequência, com certeza ele vai aumentar a pressão que ele está mandando esse sangue para frente. E a outra coisa é a resistência desses vasos durante a pressão alta. Então, a resistência que esses vasos vão ter. Então, quanto mais distante, mais pressão eu preciso. Por isso que esses vasos são complacentes, para ele poder transmitir essa pressão para frente e propagar essa pressão. Tá? Então, essas são as duas variáveis que atingem a pressão. E a maioria dos medicamentos agem disso, ou dilatando os vasos para fazer com que a pressão se propague, ou aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca. A maioria dos remédios são para mexer no diâmetro do vaso. Quanto mais dilatado o vaso, mais eu dilato o vaso, mais eu abaixo a pressão. Quanto mais eu estreito o vaso, mais eu também aumento a pressão. E quanto mais eu aumento a frequência cardíaca, mais eu aumento a pressão. Quanto mais eu diminuo a frequência cardíaca, mais também eu diminuo a pressão. Tá bom? Então, e por que é importante tratar pressão alta, né? Quais são os valores normais? O normal de pressão é 12/8. Ah, mas tem uma coisa de acordo com a idade? Não, não tem. Vamos acabar com isso.
pressão é 12/8. A gente aceita uma variação até 13, né, por 8,5. Aí a gente ainda tolera, fala que o paciente tem uma leve pressão alta. Não precisamos fazer tratamento medicamentoso. Acima disso, sim. Aí precisa já. 14 já é pressão alta, né? E a gente precisa tomar um cuidado. 14/9 é pressão alta, tá? Ah, doutor, tem perigo da pressão mínima estar mais alta? Existe, mas os riscos são bem parecidos. Então, a gente precisa se preocupar com uma pressão como um todo. E aí, qual que é o grande problema da pressão alta? Ela vai danificando a parede do vaso, causando um problema nas artérias, aí nas artérias do cérebro, do coração, do rim, né? Das pernas, causando placas, né? E causando estenoses, infartos do coração, AVCs do cérebro, que é o famoso derrame. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, por isso que a gente trata a pressão alta. Pressão alta mata? Pouco, só quando a gente tem uma pressão alta num paciente que tem aneurisma e aí rompe o aneurisma. Mas mesmo assim foi o aneurisma que vai matá-lo, não é a pressão alta. A pressão alta rompeu o aneurisma. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então a pressão alta é o grande, por isso que a gente trata a pressão alta, porque ela causa um problema a longo prazo, né? E quais são os sintomas de pressão alta? Esse é o perigo. Pressão alta não dá sintoma, né, gente? Pressão alta, o que você vai sentir? Quando ela sobe muito, a longo prazo, você vai ter os problemas, que ela vai remodelando o coração, remodelando as artérias, e isso a longo prazo. Ou quando ela tem umas subidas abruptas da pressão, né? Um aumento abrupto da pressão faz você ter um mal-estar, né? Então, pode ter dor de cabeça, que é o mais frequente, aquela dor na nuca, né? Pode ter dor no peito, tontura, etc, etc, né? Então, vale a pena a gente se precaver aí e tratar. Bem, tem algumas pessoas que já estão falando, vou tentar já ir respondendo alguma coisa para a gente não ir deixando muito para o final, para não ir perdendo ninguém. Boa noite, Aline. Aline Antero, tudo bem? Camila, boa noite. Rosana, boa noite. Cris, boa noite, Cris. Eu tenho já uma pergunta aqui. Tem pessoal que já deixou pergunta anteriormente, mas eu tenho uma pergunta da Gisele Silva aqui. Quanto é considerado pressão alta? Então, até 13 é normal. Acima de 13, na verdade, é 130, né? 130 por 80. 120 por 80 é a pressão ideal. Até 130 por 85 é normal. A gente é uma variação que a gente aceita. Acima disso, 131 é pressão alta, tá? Então, fica aí a dica para essa pergunta da Gisele. Obrigado pela pergunta, viu, Gisele? Boa noite a todo mundo. Mirna, Robson, Fernando, Patrícia, Erasmo, Lete, Dona Zilda, Solange. Tem gente que tem, Solange perguntando, tem pessoas que têm pressão alta à noite? Tem. Por quê? Eu sei, ela está brincando, gente, porque eu falei que ela tem pressão alta por causa do marido dela. Acho que ele deve perturbar muito ela à noite. Então, mas não é só por isso, não. A pressão varia. A causa de pressão é idiopática, a gente não tem uma causa de pressão alta. Então, a maioria das pressões a pessoa não tem uma causa. É o estilo de vida que você leva, é o estresse do dia a dia. Então, não tem que a gente precisa se preocupar com isso, tá? Existem causas secundárias? Sim. Às vezes a pessoa tem pressão alta porque tem um problema no rim,
tem um problema na suprarrenal. Então, são causas secundárias, mas são mais raras. 90% das causas de pressão alta são idiopáticas, não tem uma causa pré-definida. Tá legal? E aí, o que a gente precisa fazer quando a gente tem pressão alta, né? O que a gente precisa, quais são as medidas que a gente deve tomar na pressão alta? Praticar exercício físico, evitar exagerar com bebida alcoólica, evitar exagerar comidas com muito sal, né? Perder peso, né? Evitar o cigarro, levar uma vida saudável, né? Isso é o fundamental. Obesidade é um problema tão sério para tudo, né? Que a gente fala que se eu perder 10% do peso, eu abaixo em 1,3 a 1,6 a minha pressão arterial. A cada 1 quilo, eu perco 1,3 a 1,6 da pressão. Então, ou seja, cada 10 quilos, eu abaixo em 10 pontos a pressão arterial. Claro que isso tem um limite, né? Geralmente, a gente consegue abaixar a pressão com peso até num limite de 10% do peso, então isso é importante. Bem, como eu falei, tratamento medicamentoso basicamente é vasodilatadores e bloqueadores do coração, da frequência cardíaca. Então, eu preciso evitar o sal, porque o sal retém muito líquido, quanto mais líquido eu tenho, mais força eu preciso para impulsionar esse sangue para frente. Então, eu preciso aumenta a pressão. Por isso que o primeiro, mais antigo dos remédios para pressão alta são os diuréticos. Por quê? Ele melhora, ele elimina o sal, junto com o sal ele elimina o líquido, e aí eu tenho uma queda da pressão arterial. Então, é sempre importante aí a questão do sal. Por isso que nós médicos sempre recomendamos o tratamento, você evitar sal, né? Controlar a pressão arterial deve ser constante. A gente toma remédio para pressão arterial para a pressão não subir. Depois que ela subiu, a gente já perdeu o objetivo. Então, o objetivo da pressão é não subir. Vamos ver uma outra pergunta aqui do Erasmo. Pressão alta e insônia têm relação ou os dois são problemas diferentes? Bem, a gente tem que entender o seguinte: pressão alta pode levar à insônia, porque causa dor de cabeça, mal-estar, e você pode causar insônia com a pressão alta. E a insônia pode levar à pressão alta. A pessoa fica nervosa, fica estressada e causa pressão alta, por causa da insônia. Geralmente são problemas diferentes que um interfere no outro, né? Um pode levar ao outro, porém, a pessoa que tem pressão, aí precisa conversar com o paciente, tentar diagnosticar direitinho, para ver isso aí, o que acontece. O sobrepeso faz com que a pressão aumente? Sim, é que nem eu falei. Cada quilo a menos, você diminui a pressão, né? Então, claro que para aumentar a pressão, você precisa já ter um certo grau de obesidade, porque e nada mais, isso está relacionado a como posso dizer para vocês, isso está relacionado à resistência que esses vasos fazem, tá? Então, precisa tomar cuidado. Menopausa interfere na pressão alta? Então, a menopausa não é que ela interfere, o paciente perde estrogênio, tem muito mais progesterona, então o estrogênio é protetor cardíaco. E aí o estrogênio sendo protetor cardíaco, a mulher depois que entra na menopausa, ela passa a ter um risco, ela perde esse efeito protetor do estrogênio e passa a ter um risco muito próximo da pessoa normal, do homem, né? Então, a mulher, ela perde toda a proteção que ela tem
da pressão, do estrogênio quando ela tem pressão alta. Tá ok? Espero ter respondido a pergunta. Deixa eu ver se tem mais. Ansiedade provoca aumento da pressão? Então, ansiedade, o estresse, ele vai... Se eu passar um nervoso agora, com certeza eu vou ter um pico de hipertensão, né? Vai variar de acordo de pessoa para pessoa. Porém, isso tem que se restabelecer rapidamente. A partir do momento que isso demora para se restabelecer, eu fico com uma pressão alta por muito tempo, é aí que mora o perigo. Tem um exame chamado MAPA, que é mapeamento da pressão arterial, que ele dura 24 horas, geralmente. Tem de 24 horas e de 48 horas. O de 24 horas, geralmente, é o suficiente para a gente ver se esse paciente, durante o dia, mais de 50% do tempo, ele tem uma pressão alta ou baixa, né? Então, a gente controla dessa maneira a pressão alta, tá? Então, o mapa dá para a gente chegar em uma conclusão se essa ansiedade está causando pressão alta, porque assim, se você tem pressão alta, você vai ter, a sua ansiedade vai levar a sua pressão a ficar alta. Agora, se você não tem pressão alta, você vai ter ansiedade, sua pressão vai subir, vai baixar e seu corpo controla. O problema é esse. A gente tem dois sensores aqui nas carótidas, que são sensores carotídeos, que vê que a pressão está alta e manda informação para o coração, fala assim, ó, a pressão está alta, baixa a frequência, dilata as artérias e vamos abaixar a pressão, né? Então, a pressão não pode ficar alta, independente. Eu fiquei nervoso, é claro que nem, eu fiquei nervoso, perdi um ente querido, isso vai causar um estresse por um tempo, mas depois, com certeza, tem que se restabelecer à normalidade o mais rápido possível. O próprio corpo tem que fazer isso. Quando o corpo não consegue fazer isso, é onde a gente entra com tratamento para pressão alta. Ok? E aí, quais são as recomendações para as pessoas que têm pressão alta? O que eu devo fazer? Né? Antes de tomar remédio, né? Por que eu tenho pressão alta? Acabei de falar para vocês. A gente tem pressão alta porque o nosso estilo de vida está errado. Nosso estilo de vida está levando aqui. Antes de eu terminar, praticar exercícios físicos intensos pode fazer a pressão aumentar? Não. Exercício físico alivia o estresse. Durante o exercício físico, a pressão vai subir, mas isso é inteiramente normal e a gente nem leva em conta. Tanto é que, por exemplo, tem um exame chamado teste ergométrico, é o teste da esteira ou da bicicleta. A gente sabe que durante o exercício físico a pressão vai subir, a gente fica medindo a pressão o tempo todo do paciente ali. E a pressão dele vai subir. Tem pacientes que chega a 20 de pressão. E essa pressão tem que se restabelecer no período de repouso, né? Então, não é porque faz um pico de 20 de pressão durante o exercício físico, porque minha frequência cardíaca vai lá em cima. Minha resistência dos vasos aumenta. Claro que tudo isso vai prejudicar minha pressão e vai fazer com que a minha pressão volte. Mas meu corpo tem que restabelecer, assim que eu paro o exercício, meu corpo tem que restabelecer isso o mais rápido possível. Eu falo mais rápido possível porque não existe uma fórmula de bolo. Não existe uma... Isso tem que ser gradual, tem um ritmo, cada um tem o seu ritmo. Então, tem um tempo para isso restabelecer. Bom? Então, assim, quando eu tenho pressão alta, eu tenho que mudar meu estilo de vida. O que eu estou fazendo está errado. O que eu estou fazendo na última semana? Não. O que você está fazendo nos últimos 5, 10 anos. Tá? O que você está fazendo nos últimos 5, 10 anos está errado. Então, você tem que mudar tudo que você vem fazendo. Sal. Diminuir a quantidade de sal. Qual que é a quantidade de sal ideal por dia? 12 gramas. Né? Mas 12 gramas é tudo. Tudo que você vai comer durante um dia, você tem que ter no máximo 12 gramas de sal que você pode ingerir. Então, você tem que lembrar de condimentos, o sal que vai na comida,
Então, aquele salzinho, a pessoa hipertensa, aquele salzinho na comida, esquece, né? Não pode. Uma dieta saudável, né? Rica em frutas, cereais, laticínios com baixo sódio e baixa caloria. Esses alimentos são ricos em potássio, então, se são ricos em potássio, são pobres em sódio, então tem potássio, cálcio, magnésio. Então, isso abaixa a pressão porque joga o sódio fora. Cigarro. Cigarro faz diminuir o tamanho do vaso e faz o coração bater mais rápido. Então, ele aumenta a pressão, né? Cigarro aumenta a pressão por causa disso. Atividade física, que nem a Aline perguntou agora. Geralmente, atividade física, naquele momento pode causar uma pressão alta, mas não tem problema. Mas a longo prazo, ela causa um relaxamento, um melhor condicionamento físico, e isso tende a diminuir a pressão arterial a longo prazo, né? Uma recomendação importantíssima é você nunca deve parar de tomar remédio. Tome o remédio do jeito que o seu médico mandou. Ah, doutor, mas eu estou tomando do jeito que o meu médico mandou e ainda minha pressão está subindo. Volte com ele. Primeira coisa. Ah, mas hoje minha pressão foi para 20. Vai no pronto-socorro. O médico precisa te examinar. Por que eu falo isso? Eu já tive pacientes que estavam com a pressão normal e aí, de repente, a pressão foi para 20. Ele foi e tomou outra dose do remédio. A pressão não abaixou. Ele foi e tomou outra dose do remédio. Consequentemente, só para resumir o caso, era um paciente que não estava com pressão alta, ele estava tendo um ataque cerebral, um AVC, um derrame, e esse derrame, ele baixou a pressão demais e acabou tendo uma lesão muito maior que o que ele teria, tá? Então, por isso que eu falo, tomar remédio é de acordo com a prescrição médica, não é de acordo com o farmacêutico, não é de acordo com o colega, com o vizinho, com a esposa, com o amigo, é de acordo com o seu médico, tá bom? Vamos ver umas perguntinhas aqui. Doutor, há 35 anos, eu acho, eu tive eclâmpsia. Começou a subir durante a gravidez, fiquei em coma e depois depressão. Após o tratamento, ela baixou e depois de 25 anos, mais ou menos, ela começou a subir novamente. Após uma depressão profunda e agora com medicamentos diários. Então, pressão alta na gravidez é uma causa, né? Tem um hormônio que a placenta da gestante provoca, produz, que causa pressão alta. E isso pode levar a uma pressão muito importante, primeiro a pré-eclâmpsia, depois a eclâmpsia, que nem ela relata aqui, a dona Zilda. E essa pré-eclâmpsia, essa eclâmpsia acaba danificando o fígado, né? A pré-eclâmpsia danifica o fígado e o fígado começa a liberar algumas enzimas por lesão dos hepatócitos. E aí é a hora de interromper essa gravidez porque eu preciso baixar essa pressão. E a única maneira é tirando essa placenta que está produzindo esse hormônio que aumenta a pressão. Isso é eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Existe uma condição muito comum, que nem eu falei, pressão alta não causa sintomas. Então, existe um problema muito comum, que é a pessoa ter pressão alta, não ter diagnóstico, porque não mede a pressão, e aí não mede a pressão, durante a gravidez começa a medir a pressão e vê que está com a pressão alta, tá bom? Então, isso é uma pressão crônica que foi diagnosticada durante a gestação. Vamos ver se tem mais perguntas. Quando sangra o nariz, é por conta da pressão alta ou não? A maioria das causas de sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, é por pressão alta, a maioria das vezes. Mas não é só pressão alta que causa sangramento no nariz.
o tempo ressecado, sinusite, né, rinite, tudo isso causa sangramento do nariz, fragilidade vascular dos vasos dentro do nariz. Então, tudo isso pode causar sangramento nasal. O mais comum é pressão alta. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Ora, sangrou o nariz, mede a pressão na hora. Se a pressão estiver alta, você precisa, aí é a pressão alta. Se a pressão não estiver alta, aí você precisa procurar outras causas. Mas sempre é estancar o sangramento, comprimir as narinas, maior parte possível, e depois procurar um pronto-socorro, se tiver com a pressão alta. Vamos ver da Luísa. Minha mãe tem 83 anos, está muito alta no frio. E ansiedade, o que fazer? Então, pressão muito no frio, geralmente a pressão aumenta porque os vasos diminuem o calibre e a gente gasta mais energia para manter o corpo aquecido. Então, a pressão ela acaba subindo um pouco mais, tá? Então, nesses casos, precisa levar sua mãe no médico, Luísa, para ele ver se precisa readequar a medicação. Ainda mais idoso, já tem os vasos mais rígidos, já é uma tendência maior de pressão alta. Kátia, tenho pressão alta no frio? Tenho pressão alta. No frio é pior por quê? Exatamente o que eu acabei de explicar, Kátia. Pressão alta no frio, os vasos diminuem, então a pressão aumenta, e ao mesmo tempo eu aumento o metabolismo do corpo para manter meu corpo aquecido, e isso pode provocar aumento da pressão. Eu estou desesperada com a pressão da minha mãe. Ela toma vários remédios. Geralmente pacientes mais idosos chegam a tomar até, eu tenho pacientes que tomam até 5, 6 tipos de remédios diferentes. Então, você vai adequando. Existem uns remédios mais modernos, que eles associam vários remédios junto, então isso ajuda. Mas, infelizmente, precisa procurar um médico aí para poder fazer um acompanhamento mais detalhado aí. Boa noite, Ceissa. De nada, Zilda. Estamos aqui para responder as perguntas de vocês mesmos. O objetivo dessas lives é esclarecer o máximo possível, tá? Então, eu espero que conseguisse responder a pergunta de todos. Nós já estamos chegando nos nossos 30 minutos. Como eu falei, nossa live dura 30 minutos para não ficar cansativo, né? Pressão alta é uma doença crônica, dura para o resto da vida. São raros os casos que a pessoa pode parar de tomar remédio, né? Então, vale a pena você sempre acompanhar. O acompanhamento médico a cada 6 meses, passar no médico, o especialista é o cardiologista, que deve acompanhar a pressão, e a cada 6 meses fazer exames de acordo com o que o médico achar necessário. Não são necessários todos os exames a cada 6 meses. Aí o médico vai saber qual o exame que é necessário. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Doutor, eu como tenho pressão bem alta, eu tomo suco de chuchu com maracujá. Tem ajudado. Tem algum problema? Então, gente, eu sou médico, né? Então, eu não vou... Essas coisas, ditado da vovozinha, eu sou super a favor, mas eu não sei ensinar isso, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, Kátia, por causa disso, porque não existe embasamento científico médico. Médico é alopata, né? A não ser que ele seja fitoterápico, essas coisas, a gente até um ou outro a gente prescreve, mas a gente geralmente trabalha com alopatia e fala para os pacientes, né? Porque assim, se a gente começa a falar para o paciente que nem falam que alho é bom, falam que suco de chuchu é bom, maracujá é bom. Então assim, mas eu não posso prender esses pacientes a fazer isso, né? Esses pacientes que têm pressão alta, como eu falei lá no início, é uma doença muito grave.
A gente precisa tratar. Não dá para a gente ficar aí brincando com pressão alta, tá? Então, passar no seu cardiologista a cada 6 meses, se for necessário até menos o tempo, ele vai falar para você, ele vai pedir exame, você vai fazer o exame, vai voltar com ele vai medir sua pressão. Eu não gosto muito daquela pressão de consultório. Aquela pressão de consultório serve como embasamento, mas ela não fecha diagnóstico. Por quê? O paciente chega no consultório e não está ali 30 minutos sentado, esperando, né? Então, às vezes ele está estressado, mexendo no celular, conversando, brigando com alguém. Então, aquela pressão pode estar alterada. Então, fazer diagnóstico só com a pressão de consultório eu não faço. Eu peço para o paciente medir em casa, peço mapa, peço vários tipos de... Aí cada médico vai, o cardiologista vai saber te orientar como deve ser o diagnóstico correto. Criança com pressão alta é muito perigoso? Não, é igual ao adulto, né? Por que eu falo que é igual ao adulto? O risco é o mesmo, você só precisa tratar, né? Pressão alta existe em crianças, em adultos, em idosos, é mais comum no idoso, mas pode ter em criança, como eu falei, uma criança que tem uma doença de suprarrenal, né, um feocromocitoma, que é um tumor que tem na suprarrenal, vai causar pressão alta, né? Ele é um feocromocitoma que produz adrenalina, a adrenalina sobe a pressão. Então, precisa ser tratado. O mais importante é isso. E o que eu quis passar para vocês hoje é o tratamento não medicamentoso. Como eu falei, parar de fumar, combater a obesidade, mudar o estilo de vida. É isso que é o importante hoje em dia para a pressão. Tá ok, pessoal? Acho que a gente já aí bateu 32 minutos de live. Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí com quase 3.000 pessoas assistindo. Agradeço a cada um. Gratidão a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente, toda terça-feira às 20 horas. E não esqueçam de seguir os nossos canais, como eu falei. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e também lá no YouTube. Se inscrevam, que a gente vai poder ajudar vocês. Nosso objetivo aqui é só ajudar vocês. Claro que eu não vou dar consulta, que nem posso, nem é permitido, mas a gente quer aqui orientar vocês o máximo possível. Tá bom? Muito obrigado por mais hoje e até a próxima terça. Tchau, gente. Um grande abraço.